preparado para perdas assim, porque eu perdi um ídolo, um cara que me inspirou a correr atrás dos meus sonhos, né? Ele, queira ou não queira, ele mostrou um caminho, né? E depois você trilha muito bem. E depois ele deixou para mim essa herança maravilhosa dos programas, dos quadros que me deram tantas alegrias, me deram tantos momentos bons, né, na carreira. Então eu fiquei desolado, pensando nos filhos, pensando na mãe dele com 90 anos, a Dona Maria. É uma coisa que me deixou muito difícil. E a gente perde uma pessoa generosa, bondosa, sempre falando baixo, de bons conselhos, meu vizinho de praia e um gênio da televisão. E você vendo os vídeos, você sabe que nunca mais teremos um outro. Quando eu perdi meu pai, me falaram uma frase que me consola às vezes, que é que Deus também gosta de presentes. Muito boa tarde, Brasil. Estamos de volta aqui com mais um A Tarde é Sua. Continuamos, claro, na cobertura, não é, da morte do grande animador, comunicador Augusto Liberato. São as novas informações. Eu acho que a expectativa de todos agora é pela chegada do corpo ao Brasil, pelo velório, a cerimônia do último adeus, para que se encerre, não é, essa trágica história que a gente foi obrigado a viver nesses últimos dias, com a perda dele, com uma morte tão inesperada quanto foi a do Gugu. A mais recente informação neste momento é que o corpo do Gugu já foi liberado do setor onde ele estava, que é o equivalente ao Instituto Médico Legal aqui no Brasil. Já foi liberado, mas ainda não saiu de lá, né? Depois ele vai ser encaminhado à funerária, onde vai ser preparado para ser colocado no caixão e enviado ao Brasil. E a informação do R7 diz o seguinte: o corpo de Augusto Liberato já está pronto para sair do Instituto Médico Americano, responsável pela necrópsia, que é o equivalente ao Instituto Médico Legal aqui do Brasil. A qualquer momento, a funerária que ficará responsável pelos trâmites até o traslado para o Brasil fará a retirada dos restos mortais do apresentador. As informações foram obtidas junto ao grupo de investigadores do Instituto Médico Legal. Todo o material necessário para os exames, não é, que vão ser feitos depois, os laudos, já foram colhidos na manhã de hoje. Por isso é que o corpo já está sendo liberado. O resultado da autópsia só deve sair de 10 a 12 semanas, pode levar até 4 meses, né? Dentro de 10 dias, aliás, dentro de 10 ou 12 semanas. Vale lembrar que, de acordo com a lei americana, a investigação pelo Instituto Médico é obrigatória para todos os casos de morte não natural. Ainda não tem data para a chegada do corpo dele ao Brasil, mas acredita-se que na quarta-feira já esteja aqui. E aí a dúvida ficaria entre quarta-feira mesmo para as cerimônias de despedida, ou, né, o corpo chega na quarta e se prepara todo o velório, toda a cerimônia de adeus para quinta-feira na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Mas o corpo legalmente, oficialmente já está liberado. Agora é o traslado do Instituto Médico Legal para a funerária, para aí sim ele ser preparado aí para voltar ao Brasil, para chegar aqui ao Brasil, tá certo? Bom, gente, olha, as manchetes dos jornais do final de semana, de hoje, todos trazem, não é? Todas trazem o Gugu na capa. E olha aqui, essa manchete do jornal agora: Gugu morre aos 60 anos em acidente. O apresentador caiu de uma altura de 4 metros, bateu a cabeça em sua casa nos Estados Unidos. Gugu fez sucesso no SBT e estava na Record desde 2009. É a manchete do jornal agora, também aqui no jornal agora. Né? Aqui uma página inteira dedicada ao Gugu, mais até que é página dupla. Olha, Gugu morre aos 60 anos após acidente doméstico nos Estados Unidos. Aqui atrás, na mesma página, o apresentador criou conceitos que marcaram os anos 90. E aqui vem várias declarações, né? Vamos ver se a gente consegue ler aqui, olha.
Que tristeza, não tive a oportunidade de conhecê-lo, mas não há como se comover com essa tragédia, disse a apresentadora Fátima Bernardes. O Brasil perde um comunicador que escreveu capítulos importantes da TV brasileira, diz o Luciano Huck. Querido profissional com quem tive o prazer de trabalhar e dar muitas risadas, Renato Aragão. Obrigado por ter me dado o privilégio de ter convivido e aprendido com você durante mais de 30 anos, Rodrigo Faro. Eu não consigo entender como uma pessoa tão querida e amada tem que partir tão cedo, Ana Hickman. A única coisa que podemos fazer é orar muito para ele e que sua família consigam ficar em paz. Xuxa, a apresentadora, que tem mais declarações nessa grande homenagem do jornal, né? Me desculpe, estou muito triste, disse a Luísa Ambiel, a garota mais famosa da banheira do Gugu nos anos 90, no Domingo Legal. Obrigado por ter me recebido tão bem em seu programa, disse o Lua Santana. Começamos juntos na TV e Gugu sempre presente, uma perda irreparável, Gretchen. Ele sempre foi muito querido comigo, cresci assistindo o seu programa e fomos até colegas de trabalho, Maísa, apresentadora do SBT. Brasil perde um grande talento e a TV brasileira, um dos principais comunicadores, diz o governador João Dória, que decretou luta oficial de 3 dias no estado de São Paulo. Eternamente em nossos corações, meu padrinho de casamento e compadre, Carla Pérez. Nosso palco vai ficar vazio, porque você sempre fez parte da história da televisão, disse o apresentador Ratinho. E que vazio naquele palco, e que vazio, né? Já eu mostro todas as outras manchetes para vocês, mas agora vamos para a nossa repórter Cíntia Lima, que ontem estava lá durante o Domingo Legal, que fez uma homenagem de 4 horas para o Gugu e ela registrou tudo o que rolou nos bastidores. Vamos ver agora. Tudo começou aqui, no SBT. Gugu Liberato tinha apenas 14 anos de idade, escrevia cartas para o Silvio Santos, foi contratado e sua primeira função, assistente de produção. De lá para cá, uma carreira vitoriosa, uma carreira brilhante. Não é à toa que ele se tornou um dos comunicadores mais queridos e consagrados da TV brasileira. Inteligente, generoso, criativo, de um carisma inigualável. Foram quase 4 décadas, quase 40 anos e muita história boa para contar. A primeira oportunidade diante das câmeras surgiu em 1981. Gugu comandou programas inesquecíveis, como Corrida Maluca, Cidade contra Cidade, Passa ou Repassa, os inesquecíveis Viva a Noite e Sabadão Sertanejo e, lógico, Domingo Legal. Ao longo, principalmente desses 3 últimos programas, artistas consagrados ou em início de carreira, nacionais ou internacionais, pisaram no seu palco. E neste domingo, 22 de novembro, um programa mais do que especial do Domingo Legal, em homenagem a Gugu Liberato. Lógico, neste domingo e sob o comando de Celso Portiolli, muitas lembranças, convidados especiais, Sônia Abrão, Alessandra Scatena, Liminha, Mara Maravilha e tantos outros. Você acompanha os bastidores dessa homenagem especial ao grande querido Gugu Liberato. A morte de Gugu não só vem comovendo todo o Brasil e fãs pelo mundo, mas também quem convivia com Gugu nos bastidores, quem teve a oportunidade de trabalhar com ele. Eu não estou preparado para perdas assim, porque eu perdi um ídolo, um cara que me inspirou a correr atrás dos meus sonhos, né? Ele, queira ou não queira, ele mostrou um caminho, né? E depois você trilha muito bem. E depois ele deixou para mim essa herança maravilhosa dos programas, dos quadros que me deram tantas alegrias, me deram tantos momentos bons, né, na carreira. Então eu fiquei desolado, pensando nos filhos, pensando na mãe dele com 90 anos, a Dona Maria. É uma coisa que me deixou muito difícil. E a gente perde uma pessoa generosa, bondosa, sempre falando baixo, de bons conselhos, meu vizinho de praia e um gênio da televisão. E você vendo os vídeos, você sabe que nunca mais teremos um outro. Quando eu perdi meu pai, me falaram uma frase que me consola às vezes, que é que Deus também gosta de presentes. Eu me lembro do docinho,
não é para chorar, sabe? A gente chora, mas ele está sorrindo, os anjos estão sorrindo. Lá no céu tem festa, lá no céu tem festa, entendeu? Então, desde quando eu encontrava, eu falava, docinho, você não esquece isso. Tá difícil, gente, falar, porque ainda não caiu a ficha, sabe, Cíntia? Às vezes eu entro no desespero, eu choro, daqui a pouco eu falo, não, né? Sabe, é uma coisa assim, é uma mistura de sentimentos muito grande, né? E a morte, do jeito que foi, eu nunca imaginei na minha vida. Ninguém. A gente sabe que a morte é certa, mas nunca imaginei. Mas eu tenho certeza que os anjos do Senhor estão cuidando dele nesse momento, né? O Gugu é um marco na televisão brasileira. O Gugu deixou uma semente que todos nós estamos colhendo, esse fruto que ele plantou nesses anos todos. Porque ele, além dele ser um grande comunicador, ele é um profissional acima da média. É acima da média. Gugu, onde você estiver, sabe que o Liminha gosta muito de você. Um beijo, Gugu. Mais um dos intervalos do Domingo Legal, especial em homenagem a Gugu Liberato. E a cada momento, olha, que o Celso Portiolli tem a oportunidade, ele vai ali, perto dos convidados especiais. No momento ele está conversando com a Sônia, Alessandra Scatena. E esse bate-papo que a gente acaba mostrando nos bastidores do programa mesmo, que o A Tarde é Sua está registrando com exclusividade esse momento todo. E nesse dia, quando Deus chama algumas pessoas, que nem chamou nosso grande companheiro, o Gugu, todos nós não sabemos o dia que Deus vai nos chamar. Mas enquanto estivermos aqui nessa terra, nós temos a obrigação e o dever de dar atenção para esse público maravilhoso que faz parte e é a nossa família brasileira. Gugu, aonde você estiver, um beijo no teu coração, do teu sempre amigo e querido Rock. Ele que me colocou o nome de Rafinha. Meu nome é Rafaela e ninguém me chamava de Rafinha. Ele Eu não consigo te chamar de Rafaela. Ninguém consegue, mas foi graças a ele. Ele começou com Rafinha, porque ele falou, você é pequenininha, não dá pra ser Rafaela, tem que ser Rafinha. Eu falei, tá bom. Pode ter certeza, vocês da família, os filhos, para ter muito orgulho do pai de vocês, porque ele não só representa o cara de televisão, o cara que é o amigo, ele representa toda uma doação, sabe? Ele é um cara que ajudou muita gente, muita gente. Eu sou a repórter Silvana Killing antes e depois do Gugu, porque eu fui eternizada como repórter do Gugu. Trabalhei em outras emissoras, com outros apresentadores, mas até hoje. Silvana Killing, repórter do Gugu. Que privilégio. Que privilégio. Esteja onde estiver, fica com Deus, Gugu, e força para a família. É difícil, só quem perdeu uma pessoa querida sabe. Então a pessoa tem que ser forte, tem que ajudar o outro e continuar. E para ele eu só tenho a agradecer e dizer que ele vai estar nos braços do Senhor. Amém. Que ele descanse em paz e que a família seja muito forte agora. Todo o meu amor pro João e pras meninas, porque a única coisa que eu penso, na verdade, é o Natal dessa família. Vão precisar muito da gente, muito das nossas energias positivas. A morte precoce e inesperada de Gugu Liberato, sem dúvida nenhuma, causou uma grande comoção. Através desses depoimentos, de pessoas até simples que puderam conviver com ele nas emissoras, com certeza sentem sua falta. Sua morte, tão inesperada como já foi dito, e difícil de assimilar, com certeza mostra que sem Gugu, a TV nunca mais será a mesma.
Bom, tá aí, né? Vocês viram um pouco do que rolou ontem. Eu já tô aqui com o Vlad. Tudo bom, Vladimir Alves, Thiago Rocha, Felipe Campos. Chega mais um comunicado, dessa vez através da Esther Rocha, não é? Que comanda a assessoria de comunicação do Gugu, confirmando as informações, que são as seguintes: o corpo já foi liberado no instituto responsável pelas necrópsia e laudos, o equivalente ao IML no Brasil, que aguarda a autorização de retirada pela funerária. Esse documento foi assinado na noite de domingo por João Augusto Liberato, o primogênito do apresentador, e entregue neste instituto. Conforme já informamos, seguindo as leis da Flórida, é o filho de Gugu quem precisa assinar toda a papelada referentes a esses trâmites. O próximo passo é a funerária retirar o corpo. Isso acontecerá nas próximas horas. Lá, o corpo será preparado para traslado para o Brasil. E, segundo Esther Rocha, não se tem ainda a data da chegada do corpo ao Brasil. Todo esse processo está seguindo trâmites legais. Até agora, trabalhamos, segundo a assessoria, com uma previsão de data, quinta-feira, 28 de novembro. O velório acontecerá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, será aberto ao público para que todos possam se despedir do Gugu. E o Gugu será sepultado no jazigo da família, no cemitério do Morumbi, em São Paulo. E aqui uma dúvida que fica, porque era cemitério Getsemane, mas na nota da própria Esther está cemitério do Morumbi. A gente vai esclarecer e dar a certeza para vocês. Assim que novas informações estiverem disponíveis, informaremos prontamente. Assinado Esther Rocha, assessoria de comunicação. Getsemane no Morumbi, realmente, tá? Aqui houve uma pequena confusão. O bairro é do Morumbi, o cemitério é o Getsemane. Olha aqui, deixa eu só mostrar rapidinho as manchetes que estão aqui ainda em todos os jornais. Adeus a um mestre da TV, segundo o Jornal Extra, que também dedicou aí uma página ao Gugu, dizendo um caso de amor com a TV, e outra página aqui, olha, linda, viva Gugu eternamente. Achei tão bonito isso, gente, tão bonito. E as páginas tão lindas de todos os jornais. Olha, aqui do jornal O Globo tem uma página para o Gugu também, na galeria dos maiores nomes da TV brasileira, e o destaque é a foto dele com o Silvio Santos, não é? Gugu tinha sensibilidade para agradar ao público, mas isso com toda certeza. E que sensibilidade e que antena, né, para captar tudo aquilo que o público gostaria de ver. Aqui também é o Estado de São Paulo, caderno 2, adeus a Gugu. Depois aqui no jornal Agora, ainda tem mais uma página para ele. Programas de domingo na TV fazem homenagens para o Gugu. A gente vai falar já de todos os programas que falaram do Gugu e o que a gente achou disso, as coisas que foram muito comentadas. Aqui, deixa eu ver o jornal, o Estado de São Paulo também, do auge no SBT, a reinvenção, olha aqui, ó, do auge no SBT, a reinvenção na Record. E aqui diz o seguinte: memória, em 1988 o Gugu foi para a Globo, mas Silvio Santos convenceu Roberto Marinho e ele trouxe o Gugu de volta. Essa história foi muito comentada nesses dias. Aqui tem uma página dupla da Folha de São Paulo, uma matéria muito importante que vocês quiserem ler, está aí, devem ler. É que como era em folhas separadas, a gente teve que grudar com durex, não ficou um trabalho muito bom. Mas é só para vocês terem uma ideia do espaço que o Gugu ocupou em todos os principais jornais do país. Adeus aos auditórios, não é? Começa a dizer aqui, e a legenda diz o seguinte: morre aos 60 anos Gugu Liberato, um dos maiores nomes da TV brasileira, que marcou época no comando de programas polêmicos e populares, cheio de mulheres seminuas e ensaboadas, no momento em que a era dos grandes apresentadores de televisão no país caminha
para chegar ao fim, é o que diz aqui a Folha de São Paulo. O que tem mais aqui do ladinho na foto em negro? Não, com fundo preto, com fundo preto. Está aqui a trajetória do Gugu. 1959 nasce em São Paulo Antônio Augusto Moraes Liberato. Em 73, aos 14 anos, já era assistente de produção de programas comandados pelo Silvio Santos na Record e na TV Tupi. Em 81, seguindo o patrão, ruma para o recém-fundado SBT. Em 82, estreia o programa de auditório Viva a Noite, um amontoado de quadros de variedades que iam da música ao ocultismo, transmitido ao vivo às terças. Em 87, Gugu assina contrato com a Globo, chegando a gravar alguns pilotos, mas Silvio Santos não o deixa ir embora. 93, estreia o Programa Legal. 2003, o programa exibe entrevista gravada. Em 2009, Gugu deixa o SBT rumo à Record, na nova casa, o programa do Gugu. Em 2013, apresentador e emissoras fazem o contrato, ele ainda voltaria à Record em esquema de temporadas. 2018, comanda o primeiro Power Couple Brasil, uma competição entre casais, e depois aí o Canta Comigo, né, exibido nas noites de quarta. E vale um adendo aqui, que está todo mundo querendo saber se a Record vai ou não vai exibir o último Canta Comigo, a final do programa, que o Gugu deixou completo, a temporada foi completa, não é? Se a Record vai ou não exibir. E é uma resposta que a gente ainda não tem para dar, porque o pessoal está analisando com muita delicadeza essa questão, não é? O público está muito dividido, na emissora também as opiniões são bastante divididas, se exibe, não se exibe. Eu de coração fiquei pensando no assunto, não cheguei a nenhuma conclusão, porque é tão estranho, você quer ver e você não quer ver ao mesmo tempo, porque sabe que vai doer pra caramba, pra caramba, pra caramba. Então, eu entendo, não é? Talvez nas próximas horas a Record emita uma nota, comunique a sua decisão, mas por enquanto não tem nada firmado, porque realmente é uma questão bastante delicada, né? A gente já viu muitos trabalhos de muitas pessoas que morrem, né, nesse percurso entre uma coisa gravada até ir ao ar e acaba indo. Provavelmente isso acabe acontecendo, mas certeza a gente não tem. Eu não tenho nem certeza também do que eu sinto a respeito, por isso não vou emitir a minha opinião. Vlad. Uma decisão difícil, né? Difícil, muito difícil, né? Até porque as pessoas ainda estão aguardando a chegada do corpo para poder se despedir do Gugu, né? Fazer aí as suas honrarias em memória dele, de tudo o que ele fez. E a gente tem visto nos programas de televisão, nos veículos impressos, na internet, em todos os lados, as pessoas só lembrando do Gugu, aquela pessoa que Deus escolheu para abençoar outras aqui na Terra. A gente via que quando o Gugu chegava na casa de qualquer pessoa, a pessoa tinha aquela certeza de que iria mudar de vida. Eu acho que o Gugu foi um anjo aqui na Terra, que Deus usou para abençoar as vidas das pessoas com alegria, com diversão, e ele fez uma... O Gugu não sabia nem xingar alguém. Para você ter noção da bondade do Gugu, ele não sabia nem xingar, ele falava caramba, achava que estava no auge do xingamento. Do palavrão, né? Palavrão para ele era caramba. E é aquilo, né? Aquela pessoa, família, que concedeu espaço para outras pessoas crescerem ao lado dele, como a gente viu o próprio Liminha, o comandante Hamilton também. O do Liminha ontem foi pura história, né? Da TV, do SBT e do relacionamento dele com o Gugu. Daqui a pouco a gente vai colocar isso, né? Ele deu oportunidade para que as pessoas crescessem ao lado dele. Ele ajudou muitas pessoas, muitos profissionais, como o Portioli falou ontem, como o comandante Hamilton precisou parar o helicóptero por conta da emoção. Demais, não conseguiu falar. Ele falou, olha, eu vou colocar em risco a segurança do voo, então eu prefiro descer agora para poder falar, virar passageiro. Sim. E poder falar de tudo que o Gugu representa na minha vida. Então as pessoas só têm boas lembranças do Gugu Liberato, eu acho que em todos os lugares. E muita gente estranhou o fato da Rede Globo fazer aquela cobertura, mas o Gugu não tinha problema com nenhuma emissora. Não. Eu não vi com estranheza. Ele teve problema com artistas de outras emissoras. Mas assim, como o Gugu tinha abertura com todas as emissoras, como ele tinha amigo em todas as redes, eu acho que é mais do que comum prestar essas homenagens e relembrar sempre do Gugu, que acima de tudo sempre foi um grande amigo. Mas Vlad, é uma coisa que chamou a atenção mesmo, porque comum não é.
comum não é. Mas a no Globo caso dele nunca fez isso, nem para vários artistas deles de primeiro time. Você sabe que desde da semana passada, desde sexta-feira, quando confirmou absolutamente tudo, eu achei tudo tão estúpido, sabe? Tão triste. E por mais que eu tenha a minha religiosidade, eu compactuo também com o Celso Portiolli, Sônia, de às vezes não concordar com algumas coisas, sabe? Que o destino promove ou que ele joga na mão da gente. Eu fiquei muito triste, muito triste. Gostei muito da homenagem que foi feita ao Gugu, principalmente pelo próprio Domingo Legal. Eu acho que foi uma das melhores. E o que me chamou muito a atenção também, que agora vocês também já comentaram na mesa, foi a questão da Rede Globo de televisão ter se permitido, porque eu acho que isso é você se permitir, a jogar de uma forma tão clara e tão honesta, né, como ela fez, né? Se colocando, inclusive, à disposição de plantões para poder passar informação para o público e se tratando de um artista de um outro canal. E dando a dimensão do que ele realmente precisava, né? E que isso também, óbvio, eu acho que o Gugu, mais uma vez, ele é pioneiro, né, numa história. Nós não gostaríamos que fosse dessa forma, mas levando em consideração que ele nasceu em 1959, a televisão chegou em 1950, ele começa a trabalhar 23 anos depois, em 73, como assistente de produção. Então, quer dizer, não tem como dizer que o Gugu não sabia como lidar com televisão, porque a única fórmula que existia naquele momento era o ser humano, porque hoje talvez seja um pouco mais simples e mais fácil de se fazer televisão, porque nós temos tantos recursos a favor, mas naquela época só existia o ser humano e as ideias e as criações, né? E ele conseguia colocar isso em prática e conseguia fazer com que tudo que ele colocasse à mão fosse um sucesso. E é por isso que ele se tornou um sucesso, eu acho que durante tantos anos, e iria permanecer ainda com muito mais sucesso, como ele já tinha. Olha, deixa eu aproveitar e aqui junto dos nossos colegas, do Vladimir Alves, do Thiago Rocha, do Felipe Campos, dar parabéns ao presidente da nossa emissora, Amilcar Idalevo, que está completando mais um aniversário hoje. Parabéns, Amilcar, e felicidades, longa vida, muita saúde, paz, harmonia e essa família linda aí que ele tem, né? Parabéns mesmo, viu? Parabéns. Bom, agora voltando aqui ao nosso assunto Gugu Liberato, e eu acho que durante essa semana a gente vai continuar falando muito dele, né? Porque enquanto ele não estiver de volta aqui ao nosso país, infelizmente, né, sem vida, mas aqui com a gente, eu achei que aconteceu uma coisa muito bonita. A gente vai falar da história da doação de órgãos também, que era um pedido dele, já tinha ouvido ele falar isso várias vezes, né, em várias conversas com os amigos. A família perguntou lá para o pessoal médico se haveria a possibilidade de algum dos órgãos do Gugu serem doados para um brasileiro. Verdade. Né? E aí eles falaram que infelizmente não, nem que fosse um brasileiro lá mesmo, não daria, por uma questão até de se localizar quem é brasileiro, quem não é. Lá eles têm um sistema muito interessante, que aqui acontece também, de já ter todos os credenciados da fila, né, de transplantes. Eles deram uma olhada, segundo eu estou sabendo, e não tinha nenhum brasileiro ali naquele momento. Talvez tivesse alguém precisando, mas que não tivesse ainda cadastrado lá. Então, é o que eles explicaram, tem todo esse processo burocrático, e mais do que isso, para o Brasil era impossível mandar, porque um órgão, né, para ser transplantado, ele tem uma vida útil muito pequena, não dá para passar muito tempo. Então, até se conseguir viabilizar a viagem, até chegar ao Brasil, até chegar ao hospital, até ser feita a cirurgia, o órgão também poderia perder a validade. Então, por isso não aconteceu. Mas não importa, né, gente? São 50 vidas, ou talvez mais, que vão ser salvas, já devem ter sido salvas, porque as coisas têm que ser
feitas muito rapidamente nos Estados Unidos, mas pode ter sido com pessoas de várias nacionalidades. E o mais importante, é importante salvar vidas em qualquer parte do nosso planeta, não importa. Eu só achei bonito esse carinho da família pensar também na gente aqui. Parte do programa, então ontem dava uma sensação muito estranha. O Gugu já não estava mais no SBT, ele já não comandava mais o Domingo Legal, mas parecia que a ausência dele exatamente naquele palco era muito maior, era uma coisa gigantesca. Eu acho que todo o vazio da morte, toda essa força que é muito poderosa da ausência, você sente esse peso em cima de você o tempo todo, tinha se agigantado assim mil vezes, uma coisa que era uma sensação, um sentimento muito partilhado por todo mundo ali, inclusive pelo auditório também. Né? É assim, a cada intervalo, os programas, vira tudo uma bagunça, né? Nos bastidores. O auditório é ruidoso, o comunicador às vezes conversa com as pessoas. No caso do Silvio Santos, ele nem sai lá do meio do auditório, lá é a casa dele, realmente. Mas assim, é sempre uma festa, né? Programa de auditório, programas de televisão, inclusive os de final de semana, eles são um espetáculo, é uma coisa férica até pra gente. Então você tá ali sempre naquela euforia, naquela adrenalina, naquela coisa do ao vivo, naquele calor do auditório junto com as pessoas. E ontem, cada vez que tinha um break, era um silêncio total. Não era uma coisa pedida, não é pela equipe, qualquer coisa, vocês fiquem quietos, silêncio. Não era isso, era absolutamente espontâneo. Né? Partia para o comercial, sabe? Aquela coisa, aquele silêncio, ninguém se atrevia a falar nada. A gente conversava um pouco uns com os outros, mas era assim, luto na alma de verdade. E eu queria ressaltar o Celso Portiolli nessa história toda, porque o Gugu deixou de herança para o Celso o Domingo Legal, uma tremenda de uma responsabilidade, não é? E ontem ele estava chorando não só por esse profissional, pela falta, pela ausência, por esse rombo que fica na televisão brasileira, mas ele estava pelo amigo mesmo que ele perdeu. E olha, gente, eu nunca vi, eu não sei se eu conseguiria, se o Vlad, o Felipe, o Thiago conseguiriam fazer o que ele fez ontem. E a gente sabe da nossa responsabilidade profissional, a gente sabe que o show tem que continuar, mas a gente também, né, pode desmontar diante de uma tragédia como essa. Ele estava desmontado desde o primeiro momento em que ele soube da notícia do acidente, depois quando ele soube da morte. Então vocês viram o vídeo que ele postou, né, aos prantos, e inclusive a própria Rede Globo colocou no ar também, mostrando para as pessoas, impressionada com a emoção do Celso Portiolli, a flor da pele. Ele estava indo buscar a mãe dele, ele ainda falou, mas agora quem precisa de colo sou eu. E o Celso precisava mesmo de colo. Só para vocês terem uma ideia, na hora da direção passar o roteiro com ele desabou de novo. Né? Foi aí que o diretor sentou e falou, Celso, nós temos que focar, a gente tem que prestar essa homenagem, não é? Pelo Gugu, pelo público, por todos, pela família. E ele tentou ir se controlando, ele conseguiu se colocar no prumo de novo, mas com tudo, absolutamente tudo, a flor da pele. Tanto que nós que estávamos lá, tínhamos a direção, a autorização do programa, se não aguentássemos ficar às 4 horas lá, porque seria muito sofrido, a gente poderia sair, mas assim, ninguém arredou pé, nenhum de nós, por mais que a gente estivesse sofrendo, foram 4 horas de muito sofrimento mesmo, muita dor no nosso coração, a gente não pensou em sair de lá, justamente para poder ficar e dar todo o suporte que o Celso Portiolli precisava. Ele contava com a gente contava com ele, e o público, né, merecia essa imagem e essa despedida, essa homenagem e essa despedida, e foi exatamente o que aconteceu. Então, como ele conseguiu entrar naquele palco e durante 4 horas se segurar da maneira como ele se segurou, era assim, às vezes até com lágrimas nos olhos, com lágrima caindo, mas ele voltava, ia lá e fazia. Então, parabéns, Celso. Eu dei um abraço muito forte nele, inclusive para cumprimentar. Eu disse para ele, parabéns, Celso, né? Por mais sofrido que seja esse momento, você está aqui de pé e fez o show continuar. Então, de onde o Gugu estiver,
com certeza também vai estar te aplaudindo. E isso foram todos fizeram fila e foram abraçá-lo, porque a dignidade que ele teve e a força interior foram muito além do profissional, né? Como ser humano mesmo. Então, nossos aplausos aí para o Celso Portiolli, porque ele mereceu. Foi, sem dúvida, o momento profissional mais difícil da vida dele. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Olha, gente, continua me chamando a atenção ainda a questão do aspecto humano na vida do Gugu, né? Infelizmente, depois que a pessoa falece, que a gente começa a conhecer particularidades ali da vida pessoal, isso vai chamando a atenção. Queria só frisar 2 aspectos da doação de órgãos, uma particularidadezinha, mas antes queria ressaltar, Sônia, fiquei bastante emocionado ontem vendo a matéria do Fantástico em relação à relação do artista e o fã, que o Gugu tinha com uma fã, né, que a gente não imaginava. Sim. Uma fã envia uma carta falando que é fã dele e de repente passa a receber cartas de volta do próprio ídolo todo Natal, 10, 12 anos, que ela nunca deixou de receber uma carta de aniversário, uma carta de Natal, uma carta de Réveillon do próprio Gugu, que passa a ajudar, passa a presentear ela com um carro que ela nunca pediu. Então eu acho uma particularidade legal da gente ressaltar que o Gugu tinha esse lado que poucas pessoas conheciam. Agora, sobre a doação de órgãos, Sônia, me chamou a atenção que os médicos enviaram uma carta para a família, né, antes do processo ali da extração de órgãos, para cumprimentar a família, dar aquela palavra de acalento, e a família respondeu com uma carta para ser lida ali por meio de uma oração, até em primeira pessoa, como se fosse o próprio Gugu falando ali com os médicos. Eu achei bem emocionante. Vocês me permitem, queria ler rapidamente o que os médicos encaminharam para a família do Gugu, que foi o seguinte: momento de honra nesse momento, e a partir desse momento honramos Antônio Augusto Moraes Liberato e essa oportunidade de salvar e melhorar a vida de outras pessoas. Ao cuidarmos dele agora, também somos responsáveis por cuidar desse gracioso presente da vida. Estendemos nosso respeito e gratidão à família e os mantemos em nossos pensamentos. Ao tocarmos a vida de muitos hoje, podemos entender nosso papel em transmitir o presente heróico de vida de um ser humano para o outro. E aí a família, Sônia, fez questão de responder, mandar uma carta para ser lida lá no que eles chamam que é um ritual, né, de oração que eles fazem. E a família escreveu, eu tive a confirmação que isso foi escrito pela mãe do Gugu, a Maria do Céu, que ela disse com essas palavras em nome do filho: Deus, em sua infinita bondade, nos dá a oportunidade da vida. Vivi minha jornada na terra seguindo os ensinamentos que recebi de meus pais, Augusto e Maria do Céu. Com eles aprendi a importância de olhar para o próximo com amor e fraternidade. Agora eu sigo adiante, por um caminho que me levará mais próximo ao Pai. E nesse momento quero praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Assim como ele compartilhou o pão com os seus, eu compartilho o meu corpo com aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de viver. Aos meus familiares eu agradeço por terem realizado a minha vontade. Tenham certeza que a partir de agora eu estarei batendo em muitos outros corações e compartilhando minha vida com outros irmãos. Que eu seja um instrumento de amor, oportunidade e de luz, Gugu. E para fechar, Sônia, eu não lembro exatamente em qual programa e de quem eu escutei isso, mas eu escutei ontem uma frase que eu acho que resume tudo aquilo que a gente quer passar com essas homenagens, né? Só deixa saudade quem foi amor em vida, né? Então que fique uma saudade aí eterna aí do Gugu, que sem dúvida ele foi muito amor aí em vida. Tá certo. Valeu, redes sociais, Lobianco. Eu tô no Twitter, no Alessandro LB, e no Instagram, no Alessandro Lobianco, tudo junto. Sônia, obrigado. Falou, querido, até amanhã, viu? Bom, voltando aqui ao nosso programa, depois dessas declarações de amor tão bonitas, esse ritual que a gente não conhecia, não sabia que existia, e como o Lobianco falou, impressiona muito, né? Bate direto no coração da gente. Além disso, eles têm, e também foi feito em relação ao Gugu, cada membro da família, cada filho, a Rose, a companheira, a mãe, a irmã Aparecida Liberato, cada um escreveu uma frase de despedida que depois foi lida ali para ele, viu? Fala. O Gugu era muito generoso, e eu vou dar uma informação aqui, porque sempre caridade para ele foi anônima. Sim, claro, e tem que ser, né? Ali na Radial Leste, em cima tem um viaduto que chama Viaduto Bresser. Do lado direito, sentido a Moca, tem um orfanato. E o Gugu, por diversas vezes, fez aquelas sacolinhas, né? Sim, que bonitinho. Para você vestir uma criança. E todo ano, alguns anos ele ia pessoalmente, outros anos ele
mandava a Esther 20, 30 sacolas, porque eram muitas crianças, e ele fazia isso. Isso é uma das coisas que eu particularmente sei. E depois vendo todos os relatos que a gente vê, era uma pessoa muito fora da curva. Era uma pessoa que não só se importava com o seu bem-estar, era uma pessoa que se importava também com outras pessoas que muitas vezes ele nem conhecia. Então assim, mais uma vez eu volto a afirmar, que pena um sujeito tão diferenciado vai embora de forma precoce. A gente tem o vídeo da Xuxa para a gente colocar. Há um momento que ela pede aí aplausos para o Gugu, ela interrompe, né, a apresentação dela, e ela estava em Curitiba, fazendo um show em Curitiba, né, Vlad? E aí ela pede para que as pessoas aplaudam o Gugu. Não precisou nem pedir, né? Aí já foi tudo. Vamos ver agora. Emoções em forma de poesia. Que lindo. Agora eu vou fazer mais um outro pedido. Estou pedindo muita coisa, né? É que todo artista gosta de aplauso. E tem uma pessoa que nos deixou agora há pouco tempo. E eu tenho certeza que onde ele estiver, o que ele precisa muito agora é de oração. Porque teve muitas pessoas pedindo, rezando para que ele ficasse. E ele, infelizmente, se foi. Então, eu peço que vocês rezem pelo Gugu, para que ele encontre agora o outro lar dele. Fique em paz, mas, acima de tudo, receba essas palmas. Vocês podem bater palmas para ele. Tá aí, né, gente? Não precisou nem pedir, o pessoal já saiu aplaudindo, eram centenas e centenas de pessoas e gritando o nome do Gugu também. Felipe. Ontem eu assisti, né, todas as homenagens, enfim, eu achei de extremo bom gosto, de bom tom também. Eu acho que tudo que foi passado no SBT, eu acho que... As vinhetas lindas que eles fizeram pro Gugu. Lindas. Parabéns, SBT. Foi uma história incrível. Eu acho que o Celso Portiolli, eu acho que, mais uma vez, ele me espanta, assim, com a questão e a própria comunicação e a homenagem. Eu achei tudo isso tão primoroso, sabe? De ser assistido e de ser tão digno realmente de um cara. Você também, eu acho que você estava brilhantemente ontem também. A gente sabia que talvez o coração em cangalhos, né? Mas também fazendo a sua parte, também como amiga, como comadre, como apresentadora de televisão, que infelizmente às vezes é o papel de todos nós que trabalhamos em televisão. Às vezes a gente não gostaria de estar nem no papel do outro. Exatamente. Né? Bom, voltando aqui ao ar, agora o depoimento muito pedido de Rafael Ilha sobre a morte do Gugu. Está sendo o momento mais difícil da minha vida falar sobre o falecimento do apresentador, empresário, amigo, Augusto Liberato, Gugu. Uma pessoa, um profissional, o qual eu sempre tive como referência. Como profissional, como ser humano, como homem. Né? Ainda não acredito, a gente acha que vai dar um jeito. Eu acho que foi, sinceramente, eu nunca perdi pai, eu nunca perdi mãe, eu nunca perdi avó. Foi a maior perda que eu tive na minha vida, assim. Um ídolo que se vai, a minha referência de profissional, né? Uma pessoa que eu conheço desde os 12 anos de idade, que acreditou em mim, que fez muita coisa por mim, me ajudou na minha vida pessoal. Mas, Gugu, amigo, fica com Deus. Eu tenho certeza que você vai estar no ladinho do mestrão lá em cima, alegrando todos os anjos lá em cima.
Tá aí, né, Rafael, que foi lançado aí pelo Gugu Liberato. Obrigada, Vlad, obrigada, Thiago Rocha, obrigada, Felipe Campos. O tapete, né, o tapete aqui para o Celso Portiolli. Hoje à noite estou no Super Pop com Luciana Gimenez, fazendo mais uma homenagem ao nosso querido Gugu, tá, gente? Até amanhã, 3 da tarde, com mais um A Tarde é Sua. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Eu queria dizer a vocês que estão me assistindo neste momento, muita gente tem me perguntado por quê? E eu respondo, porque tinha que ser. É simples assim. Eu quero agradecer a oportunidade de estar junto de vocês todos esses domingos. Agradecer aos colegas com quem convivi e vou com certeza sentir muitas saudades. Agradecer a vocês do meu auditório, ao público de casa que me conhecem, me prestigiam há mais de 30 anos. Olha, sem vocês eu não seria nada. Então, fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau.